O Orçamento Geral do Estado para o ano 2024 trouxe-nos algumas atualizações, nomeadamente em sede de IRS, e neste vídeo vamos falar sobre o regime de isenção para os rendimentos da categoria A e da categoria B, auferidos pelos jovens entre os 18 e os 26 anos, podendo-se essa idade prolongar até aos 30 anos, nas circunstâncias que já vamos referir. Quero começar por fazer uma abordagem ao artigo 12º-B do Código do IRS, o qual institui a isenção de rendimentos das categorias A e B. O número 1 refere que os rendimentos das categorias A e B, auferidos por sujeito passivo entre os 18 e os 26 anos, e que não seja considerado dependente, ficam parcialmente isentos de IRS nos 5 primeiros anos da obtenção de rendimentos do trabalho após o ano da conclusão de ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações, mediante opção na declaração de rendimentos a que se refere o artigo 57 deste mesmo Código. Trata-se da declaração de IRS modelo 3, anexo A, no caso dos rendimentos da categoria A, e anexo B, a entregar no caso de rendimentos da categoria B. Em relação à idade da opção pelo regime previsto no número anterior, ela estende-se até aos 30 anos, inclusive no caso de o sujeito concluir estudos correspondentes ao nível 8 do Quadro Nacional de Qualificações. Trata-se do nível de doutoramento. Esta isenção, ela aplica-se, conforme o número 3 aqui da linha A, no primeiro ano da obtenção de rendimentos, após a conclusão do ciclo de estudos, e nos 4 anos seguintes, desde que a opção seja exercida até à idade máxima, referida nos anos anteriores, em anos seguidos ou interpolados, desde que a idade máxima do sujeito passivo não ultrapasse os 35 anos inclusive. De referir que é no número 5 aqui do artigo 12º-B que o Orçamento Geral do Estado para o ano 2024 trouxe a referida alteração. É que a isenção ela era de 50% no primeiro ano, 40% no segundo ano, 30% no terceiro ano e também no quarto e de 20% no último ano. E com os limites de 12,5% do indexante dos apoios sociais, 10 vezes o valor do indexante dos apoios sociais, 7,5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais e 5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais, respectivamente. E isto aqui alterou. Ou seja, os limites de isenção aumentaram. E aumentaram para o seguinte. Ou seja, com o Orçamento Geral do Estado para 2024, a isenção passa a 100% no primeiro ano, após a obtenção do nível de ensino, até ao limite de 40 vezes o indexante dos apoios sociais, ou seja, limite 20.370.40. No segundo ano, a isenção é de 75%, até ao limite de 30 vezes o indexante dos apoios sociais, ou seja, 15.277.80. 50% no terceiro e quarto anos, isenção de 50%, terceiro e quarto anos, até ao limite de 20 vezes o indexante dos apoios sociais. E, no quinto ano, a isenção é de 25%, até ao limite de 10 vezes o indexante dos apoios sociais, que corresponde a 5.092,60, e em 2024 o indexante dos apoios sociais, ele atualmente é de 509,26. Importa referir o seguinte: efetivamente,
a conclusão do ciclo de estudos de nível igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações corresponde ao ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação ou de ensino secundário vocacionado para o prosseguimento de estudos de nível superior, acrescido de estágio profissional com mínimo de 6 meses. Ou seja, a conclusão de ensino secundário apenas vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior não confere acesso ao IRS jovem. Referi também, conforme estipulado no artigo 12º-B do Código do IRS, que atualmente a faixa etária pode ir até aos 30 anos de idade, inclusive, mas aqui com o ciclo de estudos concluído correspondente ao nível 8, ou seja, ao nível 8 do Quadro Nacional de Qualificações, corresponde ao doutoramento. Importa ainda referir que a isenção parcial em causa aplica-se no primeiro ano da obtenção de rendimentos após a conclusão do ciclo de estudos e nos 4 anos seguintes, desde que a opção seja exercida até à idade máxima referida anteriormente. Pode também ser aplicada em anos seguidos ou interpolados, desde que a idade máxima do sujeito passivo não ultrapasse os 35 anos inclusive. Importa também referir que a isenção parcial só pode ser utilizada uma vez pelo sujeito passivo, mesmo que venha a concluir outro ciclo de estudos superior ao nível 4. A título exemplificativo, um jovem que termina a sua licenciatura em 2023 e comece a obter rendimentos ainda em 2023, só pode usufruir da isenção parcial de rendimentos a partir do ano 2024, uma vez que, como vimos, a isenção aplica-se após o ano da conclusão do ciclo de estudos. Concluímos que o primeiro ano da obtenção de rendimentos, que é considerado para efeitos de aplicação da isenção parcial, não contempla o próprio ano da conclusão do ciclo de estudos. Vamos agora falar sobre o mecanismo de retenção na fonte. Bom, em relação ao mecanismo de retenção na fonte, e para efeitos da retenção na fonte que é efetuada pelas entidades empregadoras, deverão ter em consideração a totalidade dos rendimentos pagos, incluindo os isentos, para efeitos de determinação da taxa aplicável. No fundo, diz-nos o artigo 99F, número 4 do Código do IRS, que as entidades que procedem à retenção na fonte dos rendimentos previstos no artigo 12º-B devem aplicar a taxa de retenção que resultar do despacho previsto no número 1 para a totalidade dos rendimentos, incluindo os isentos, apenas à parte dos rendimentos que não esteja isenta, consoante o ano após a conclusão do ciclo de estudos a que se refere a isenção. Tal significa que a retenção na fonte incidirá apenas sobre a parte dos rendimentos que não esteja isenta, nos termos do artigo 12º-B do Código do IRS. Por exemplo, um jovem que seja não casado, sem dependentes, e que se utilize para tal a tabela número 1, e que tenha, por exemplo, um vencimento de 1.200 euros. 1.200 euros é o vencimento, significa que vamos utilizar a tabela 1 e a linha correspondente até 1.765 corresponde a uma taxa de 26%. Esta é a taxa a utilizar, ou seja, a taxa corresponde à totalidade do rendimento. 26%. Mas só vamos aplicar 26% à parcela que não esteja isenta.
E aí teremos de considerar que, por exemplo, no segundo ano, a parcela que não está isenta é 25%, porque está isento 75%. E no terceiro e quarto ano, os 50%. E no quinto ano, a parcela que não está isenta é 75%, porque a que está isenta é de 25%. Ou seja, conforme estabelece aqui a norma, uma vez determinada a taxa de retenção na fonte, correspondente à totalidade do rendimento, a mesma é aplicada apenas à parcela dos rendimentos que não esteja isenta, consoante o ano, após a conclusão de um ciclo de estudos a que se refere a isenção parcial. Devem os sujeitos passivos invocar junto das entidades devedoras a possibilidade de beneficiar do regime do previsto no artigo 12b, através da comprovação da conclusão de um ciclo de estudos. Bom, temos assim, em síntese, o novo IRS Jovem para 2024, que fundamentalmente altera aqui os limites de isenção. Ou seja, a partir de 2024, no primeiro ano está isento na totalidade, mas com o limite de 40 vezes o indexante dos apoios sociais. No segundo ano está isento em 75%, com o limite de 30 vezes o indexante dos apoios sociais. Terceiro e quarto anos, a isenção é de 50%, com o limite de 20 vezes o indexante dos apoios sociais. E no último ano, que é o quinto ano, a isenção é de 25%, com o limite de 10 vezes o indexante dos apoios sociais. Não esquecer ainda que se continua a exigir o englobamento dos rendimentos isentos para efeitos da determinação da taxa de IRS final a aplicar aos restantes rendimentos e que é feito de forma automática na liquidação de IRS pela autoridade tributária. Temos então assim a atualização do artigo 12º-B do Código do IRS, o IRS Jovem, que teve assim um reforço dos limites e das isenções. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.